Vamos dar continuidade ao exercício anterior. Saia do subnível, minimize a perspective. Com o terreno modelado, a água colocada na altura desejada, vamos ampliar a Top Viewport e trocar o modo de visualização, por exemplo, para o modo Clay. Assim podemos visualizar aonde está a nossa região de água. Create, Shapes, Line. Vá clicando com o mouse sem pressionar, o clique seco, chamado clique seco, e determine um traçado de passeio para o patinho. Se você quiser, pode voltar para o início e fechar o circuito. No painel do Modify, vamos expandir as informações de linha para o nível Vertex. Selecione todos os vértices. Em cima de um dos vértices, botão da direita do teu mouse, e coloque a opção Smooth. Com os vértices suavizados, se for preciso, podemos modificá-los conforme a necessidade. Feito o trajeto, vamos fazer o nosso objeto seguir o caminho. Clique no patinho, clique no painel do Motion, abra Assign Controller. No painel lateral, clique a palavra Position XYZ. No ícone acima, vamos trocar o Assign Controller para a opção Path Constraint. Clique OK. No painel lateral, clique Add Path e clique na linha. Se você der o play, você vai observar que o pato está loucamente seguindo o seu trajeto. Claro que precisamos fazer alguns ajustes. O primeiro deles é designar o Follow, pois assim o objeto fica seguindo o caminho conforme a sua curva. A segunda providência é aumentar a quantidade de frames, visto que nós só temos inicialmente 100 frames. Clique no ícone Time Configuration, clique Rescale Time e amplie a quantidade de frames, por exemplo, para 300. Caso isso não seja o suficiente, você pode voltar aqui nessa opção e aumentar para 600. Clique Play e assista como que o objeto vai se comportar. Parece que agora ele está andando mais suavemente. Ok, vamos observar as outras viewports. Minimizo e amplio a perspective. Vamos fazer um pequeno zoom aqui. Vamos ver como o nosso objeto está se comportando. Ok. Se for preciso, podemos aumentar a quantidade de frames posteriormente. Vamos agora determinar uma câmera que vai ficar vinculada ao objeto. Portanto, no quadro 0, vou ampliar a minha Top Viewport e voltar aqui para a visualização de wireframe.
próximo ao meu objeto, Create Câmera Target. Clico, seguro arrasto e vou apontar a minha câmera para o meu objeto. Esta câmera tem dois elementos, o câmera e o câmera target. Vou escorregar esses dois elementos para o patinho e assim designar que os meus elementos da câmera estão vinculados ao objeto pato. Isto é, se o objeto pato andar, a câmera vai acompanhar. Nós vamos verificar como que essa câmera está se comportando. Troque a visão da perspectiva pela visão de câmera e vamos tentar encontrar o nosso objeto aqui. Dentro da Viewport Câmera, podemos mover com a mãozinha, com o Orbit Câmera, e encontrar o melhor ângulo. Com o objeto câmera selecionado, no painel do Modify, podemos designar o tamanho da lente. Vamos ver como esse objeto se comporta. Muito bem. Agora vamos determinar algumas texturas. Para o primeiro box aqui, que é o nosso terreno, vou abrir o editor de materiais, clicar em outro slot de material, Assign Material to Selection. Para o Maps Diffuse, que determina a cor, clico em Diffuse Color no Map e no quadro eu posso escolher a opção Noise. Com essa opção Noise no canal Diffuse, eu posso designar pelo menos duas cores. Para ter um preview do material na interface, clique a opção Show Material in Viewport. Se for preciso, depois você pode trocar as cores aqui. Para a água, vamos usar outro slot de material, clique Assign, determine a cor Diffuse para a água, e na parte de Maps, vamos designar Reflection Ray Trace. Dessa forma, eu tenho espelhamento. Está muito intenso, vamos diminuir. Volte para o nível de cima e diminua a intensidade de reflexão para 20% ou até 15%. Render, já melhorou um pouquinho. Se for preciso, vamos diminuir um pouco mais. Para o material de água, no nível Bump, clique o botão No Map e pegue o Noise. Esse Noise que vai ser utilizado não vai ter as cores modificadas, mas ele vai ter o valor de size aqui alterado. Com isto, geramos a rugosidade da água. Se você quiser fazer com que o seu terreno fique mais suave,
poderíamos acrescentar Mesh Smooth. Lembrando que isso pode fazer com que a nossa animação fique um pouquinho mais demorada. Em Time Configuration, Rescale Time, vou ampliar o valor para 600. Assim a animação fica um pouco mais suave. Vamos clicar no Play e ver o que acontece. Podemos alterar o caminho, suavizando um pouco mais as curvas e, em algum momento, modificar o posicionamento da câmera, se for necessário. Ok. Estando na Viewport Câmera, os ícones de zoom são para esta viewport. Suavemente. Cuidado para não afastar muito a câmera do objeto, pois em alguma curva a câmera pode entrar dentro da montanha. Assim como, por exemplo, neste caso aqui. Vamos ver o que aconteceu. Bem, se eu mover a câmera na minha Top Viewport, sem a ferramenta AutoKey ligada, eu não vou gerar nenhum tipo de animação indesejada. Vá fazendo os ajustes necessários na sua câmera, observando tanto a top quanto a visão de câmera. Faça isso com calma, salve o seu trabalho e no próximo vídeo faremos a finalização do cenário, acrescentaremos alguns itens de vegetação e vamos renderizar.